Olá, Shalom. Tem algum tempo que eu venho querendo gravar, voltar a gravar, tem muito tempo que eu não gravo, e acredito que o fato de estarmos nos aproximando da Paraxá Êxodo, né, a Paraxá Shemot, a primeira Paraxá do livro do Êxodo, acho que é uma oportunidade adequada. E, na verdade, não é um comentário sobre a Paraxá, não é isso que eu pretendo fazer. Na verdade, é uma reflexão. E como eu disse, eu já tinha pensado em gravar esse vídeo já há algum tempo, mas faltou realmente oportunidade. Esse ano que se encerrou, né, recentemente, e eu não estou usando camisa branca por causa disso, tá? Por favor, eu não acredito nessas coisas. É a camisa que eu coloquei mesmo hoje. O fato é que esse ano que terminou foi um ano bem difícil, um ano muito incomum. E, obviamente, não faltaram pessoas comentando as razões, os motivos, os porquês. Mas também não é a minha intenção falar sobre pandemia, falar sobre desgraças, falar sobre problemas políticos, falar sobre uma série de questões que, sem dúvida, foram marcantes nesse ano de 2020. Na verdade, o que eu gostaria de falar é sobre uma característica que eu acho que foi muito marcante nesse ano de 2020, que é uma polarização muito extrema. A gente viu com bastante clareza definições. Enquanto, de um lado, a gente vê pessoas com um sentimento, né, com uma. Eu estou falando isso de percepções que eu tive no Facebook, por exemplo. Pessoas assim com uma visão meio apocalíptica, né, a coisa assim de fim de mundo, uma série de coisas que estão acontecendo. E a gente sabe que realmente esse mundo, o mundo físico, como nós o conhecemos, está chegando realmente ao seu limite. Pelo que os sábios ensinam, realmente a nossa existência vai passar de um estágio para outro. E isso não está muito longe. Considerando o tempo, isso não está muito longe. Mas o fato é que a gente viu extremos, porque se de um lado você vê pessoas com esse sentimento, essa preocupação, pessoas falando um pouco mais em espiritualidade, falando um pouco mais em Deus, preocupados com o fim do mundo, do outro lado você vê o curso, um curso oposto, totalmente oposto, dando continuidade, seguindo em frente. Pessoas comemorando a legalização, por exemplo, do direito de tirar a vida, a legalização daquilo que chamam de direito de retirar uma vida em formação. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso também. O que eu quero tentar mostrar é esses extremos. Né? Você vê de um lado pessoas tentando fazer alguma coisa correta e toda uma massa ao redor trabalhando para sufocar essa tentativa de fazer alguma coisa correta. E do outro lado, aqueles que vivem da corrupção, da ilegalidade, do consumismo, das traquinagens, lutando para que as coisas continuem exatamente como estão, talvez até por receio de que, uma vez que a verdade prospere, eles venham ser pegos em suas próprias arapucas. Mas por que eu citei a Paraxá Shemot, a primeira porção do livro do Êxodo? Todos nós conhecemos a história que o livro do Êxodo conta, porque mesmo aqueles que não são tão religiosos conhecem a história da saída do povo de Israel do Egito, que é uma das passagens, é um dos eventos mais conhecidos a nível de Bíblia. Né? Inúmeros filmes já foram feitos, comentários, enfim. Toda a época em que essa paraxá chega, todo ano, quando essa paraxá chega, no momento em que essa paraxá tem sua vez dentre as paraxotes da Torá, as porções da Torá, a gente sabe que a gente vai ouvir, que vai reler livros e ouvir comentários de pessoas citando sempre as questões de que um faraó se levanta e esse faraó age de forma completamente diferente do faraó anterior. E interessante é que o Rabi Shimon Bar Yochai, no Zohar, ele diz que se a gente olhar para a Torá
como um livro, um romance, um livro que conta coisas do cotidiano, então nós teremos que reconhecer que existem escritores no mundo hoje capazes de escrever uma Torá muito melhor. Porque se tratarmos a Torá como literatura simples, nós teríamos que dizer que é uma literatura muito mal escrita, pela continuidade, pela forma como está escrita. Mas fica fácil de entender por que é assim quando o próprio Rabi Shimon Bar Yochai, o Zohar, os sábios cabalistas, os sábios do povo de Israel explicam que a Torá, na verdade, é um livro de códigos, onde mesmo o sentido literal, as histórias que estão escritas, elas estão escritas de maneira a esconder esses códigos, a revestir esses códigos. E esconder não no sentido de que você não possa conhecê-los ou que você não possa se aproximar deles. É justamente o contrário. Eles estão revestidos no sentido de estar guardados. Se você observar o texto de Provérbios no capítulo 2, você vai ver que está escrito que o eterno Deus, ele reserva a verdadeira sabedoria para os que são honestos. Uma das traduções da palavra que aparece ali seria honestos. E aí eu fico pensando em o que o Eterno está chamando, ou o que Salomão está chamando ali de honesto. O que seria uma pessoa honesta em relação a esse assunto, né? Já que o contexto fala de a verdadeira sabedoria. Penso eu que essa pessoa honesta é aquela que vai ser honesta com a verdade que lhe for revelada, ou seja, uma vez que ela busca o Eterno e o Eterno lhe mostra uma orientação, qual vai ser o nível de sinceridade dessa pessoa para com aquilo que lhe foi revelada? Ela vai conhecer a verdade e vai agir de acordo com a verdade? Ela vai receber aquele segredo, aquela orientação dada pelo Eterno, e ela vai viver de acordo com a orientação dada pelo Eterno, ou ela vai simplesmente achar que é uma coisa interessante e continuar vivendo de acordo com a própria vida? Para essas pessoas que querem saber apenas por saber, eu acredito que são essas as pessoas que Salomão e o próprio Akadosh Baruch Hu entenderia como desonestos, ou seja, no sentido de buscaram algo elevado, que é a palavra do Eterno, e quando a receberam, não deram à palavra a devida importância, o devido tratamento. Mas o livro de Êxodo ele começa com uma narrativa estranha, começa com uma narrativa esquisita. Se você observar no versículo 8 em diante, diz: E se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José, e disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vinde, usemos de astúcia para com ele. Quiçá se multiplique, aconteça que, havendo guerra, se una também com ele os nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra. É interessante quando você lê esse trecho, porque, veja bem, como é que pode se levantar-se um faraó que não conheceu Yosef? Como é que pode levantar-se um faraó que não conheceu José, sendo José quem foi dentro do Egito? Porque esses reinos, eles costumavam transcrever, eles costumavam anotar, fazer anotações de tudo o que lhes aconteciam. Será que não havia um registro? Será que não existe um registro dentre todos os registros egípcios sobre a existência de Yosef? É estranho esse tipo de coisa. Então você perceba que existe alguma coisa a mais por trás. A verdade é que, segundo se entende, quando Israel, né, Jacó, que foi chamado posteriormente de Israel, foi para o Egito depois que José, né, nas últimas parashiotes do livro do Êxodo, do livro de Sefer Bereshit, né, do livro do Gênesis, como nos mostra o texto, depois que Yosef se revela aos irmãos, toda aquela história que a gente lê, uma história bem emocionante e tal, e Jacob vai morar no Egito junto com Yosef, é recebido pelo seu filho que não via já há 22 anos, a gente vê que os sábios são unânimes em dizer que, embora Jacó tenha ido para lá com toda a sua família, nunca foi a vontade divina que o povo de Israel permanecesse lá. O Egito ele tem uma conotação de prisão, ele tem uma conotação de escravidão, ele tem a conotação de um lugar ou de uma realidade inadequada. Exílio, estar preso, não poder ser o que de fato se deve ser. Você veja que no Egito, Israel não podia ser Israel. Ou seja, enquanto havia
o primeiro faraó que conheceu José e conviveu com José, tudo bem, porque havia algo a ser feito ali. Se você observar o texto das Parashot que falam da vida de Yosef, você vai ver que por causa da fome, Yosef ele foi usado por Deus de uma maneira que toda a população, não só do Egito, mas ao redor do Egito, não morreu de fome, a terra não caiu numa miséria extrema por causa daqueles anos de fome que aconteceram. A administração de José, a revelação divina dada a ele, gerou capacidade de subsistência não só para o Egito, mas para todo mundo ao redor. Ok, então podemos dizer que houve um propósito. A própria mão, a própria benevolência divina, levando Yosef para lá, para gerar essa situação, ou seja, dentro de uma área de infortúnio, mas o Eterno sempre leva a sua bondade ali. Porém, existe um problema com o ser humano. O ser humano, quando recebe uma bênção, vamos falar assim, quando recebe algo de bom, a tendência é que o ser humano se acomode, que o ser humano se mantenha ali e ache e comece a entender que ali é o topo, que não tem mais para onde ir, que é para ficar ali e pronto, acabou. A gente vê isso, por exemplo, no livro de Yehoshua, no livro de Josué, lá no final, depois do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio, o livro de Josué, vai mostrar que depois de um grande trabalho de Josué, ele está sentado na varanda dele, o Eterno o chama e diz: Josué, você está sentado por quê? Se levanta, olha para o norte, para o sul, leste, oeste, ainda tem muita coisa para ser feita, muita terra para ser conquistada. Ou seja, é tendência nossa chegar a um ponto da nossa vida que achar que acabou, que não tem mais jeito. Perceba que as coisas acontecem de uma forma no texto que aparentemente o que se pode fazer? Não é? Primeiro você tem um faraó que é extremamente bondoso, agora se levanta um faraó que é extremamente mau, e é muito claro nas palavras dele: vamos usar de astúcia, vamos ser ardilosos, vamos trabalhar contra eles, vamos oprimi-los com trabalho pesado. Quando isso não funciona, você vê que a coisa vai para um extremo ainda muito pior. Agora ele chama as parteiras, né, e diz: olha, quando vocês forem chamadas para servirem como parteiras entre as hebreias, faça da seguinte maneira: se vocês observarem que nasceu um menino, matem os meninos. Imagina você, como uma parteira, receber esse tipo de orientação sua, enfim. Imagina você, como parteira, receber essa orientação, como médico receber essa orientação, né? Olha, se for este caso aqui, mate essa pessoa. Se for esse caso aqui, deixa viver. Então você perceba que, falando de uma forma metafórica, Faraó está dizendo: os homens, que são aqueles que vão doar, né, porque o masculino, o princípio masculino na Kabbalah tem a ver com a doação, porque no ato sexual o homem doa o sêmen e a mulher recebe o sêmen. Então é como se Faraó dissesse: olha, esse lado aí a gente não quer receber nada que venha deles, então corta isso. Agora, o lado que se refere à recepção, que é o lado feminino, então diz: fica com eles, ou seja, é o desejo egoísta de receber sendo manifestado na sua forma mais cruel. Matem os meninos, fiquem com as meninas. Porque a coisa chega ao absurdo, ao extremo. Se você fizer uma relação com os dias de hoje, você vai ver que poderíamos dizer que nesse aspecto a Parashá Shemot está se repetindo. Já observou isso? De uma hora para outra surgem pessoas que aparentemente estavam até certo ponto quietinhas ali na dela, fazendo as coisas por debaixo dos panos, e de repente isso começa a ficar claro, né, em relação a tanta coisa aqui no Brasil: Amazônia, Covid, política, corrupção, desmandos, STF, tanta coisa. Se nós fôssemos entrar aqui para falar nisso, nem vale a pena, porque acabaria estragando até o clima do vídeo aqui. Mas perceba que é basicamente uma troca de personalidades. É um faraó, é outro faraó. Ou seja, é um faraó, um líder de uma situação escravizante, né? Uma energia de escravizamento, de escravidão, e de novo uma outra energia que é a mesma coisa, só que essa agora vem cruel. O primeiro faraó, ele se aproveita da capacidade de Yosef. O segundo faraó diz: agora que nós já temos o que queremos, vamos matá-los e ficar só com aquilo que é interessante para a gente.
Então você vê que é o egoísmo puro, criminoso, radical e pesado que existe no mundo. Mas existe uma declaração na Torá, existe uma declaração entre os sábios, existe uma declaração no Sidur, nas rezas que a gente faz, que especialmente quando a gente abre a arca no Shabat, que diz En od milevador. Ninguém existe além dele. Se ninguém existe além do Eterno, quem é Faraó? Por que as coisas acontecem do jeito que estão acontecendo? Vlamir, peraí, Faraó é o próprio diabo. Então por que está escrito nos profetas que eu formo a luz, o Eterno falando isso, tá? Palavra de Akadosh Baruch Hu, não é palavra de profeta não, palavra do Eterno Deus. Eu formo a luz, ou seja, eu dou forma àquilo que já existe, porque a luz, no caso, é ele mesmo, é sua própria essência divina, bendito seja. E eu crio o mal. Então está escrito que ele próprio criou o mal. E se aquele que é bom criou aquilo que nós entendemos como mal, isso realmente é mal? Ou isso só existe porque precisa existir, porque tem um propósito? Essa situação fez com que o povo começasse a se sentir extremamente oprimido, extremamente afrontado e começaram a clamar. Esse clamor, embora não esteja escrito aqui no texto da Torá, sejamos coerentes, né? Qualquer um de nós, quando dá uma tropeçada, a gente diz, ai meu Deus, não é assim? Qualquer pessoa, muitas vezes mesmo até de certa forma incrédula, de certa forma, enfim, pode não ser religiosa, mas quando acontece alguma coisa, a expressão ai meu Deus vem logo na boca, não é assim? Então, é óbvio, fica subentendido que o povo de Israel aqui começou a clamar ao seu Deus, começou a buscar a presença de Deus. Esse clamor faz com que uma coisa aconteça. Uma alma específica, preparada e pronta para aquele momento, desce a esse mundo, que é a alma de Moshe Rabbeinu. E aí começa a se desenrolar todo o texto, todo o trabalho, né, de retirada de Israel de dentro do Egito. Mas perceba que a coisa não é imediata, não é? Não é como aparece nos filmes de super-herói. Não desce um super-herói de capa vermelha com martelo na mão do céu, sai soltando raio para tudo quanto é lado e resolvendo a situação. Não foi isso que aconteceu. Moshe viveu 40 anos dentro da própria casa de Faraó, 40 anos fugido, né, dentro entre os midianitas, e depois ele volta, e aí vive mais 40 anos no meio do seu povo. Então você veja que existe todo um trabalho. Mas o fato, voltando ao que falamos aqui no início, é que Israel nunca foi a vontade divina que Israel permanecesse dentro de uma situação de escravidão. A ideia era transmitir para aquelas pessoas alguma coisa, realizar algo que estava determinado, que precisava ser realizado, e depois seguir em frente. De onde eu entendo isso? De onde eu posso dizer que o que daria base para eu falar isso? Das palavras de Yaakov, das palavras de Jacó, quando ele diz, olha, quando eu falecer, não me enterre aqui. E é óbvio que os egípcios iriam querer que Yaakov fosse enterrado ali, porque eles perceberam, segundo os textos sagrados, eles perceberam que a presença de Yosef e a presença de Yaakov potencializava isso, trazia muita bênção, trazia muita coisa boa, muita luz para dentro da terra do Egito. Então era provável que os egípcios quisessem que Yaakov fosse enterrado no Egito. Mas Yaakov se antecipa e diz, não deixem os meus ossos aqui. E Yaakov é enterrado na caverna de Marpelá. E Yosef, por sua vez, diz a mesma coisa para os seus descendentes. Quando o Eterno vos visitar, interessante, né? E você vê que existia uma visão profética em Yosef, porque ele está olhando para uma coisa muito além, muito à frente, e ele diz, quando o Eterno visitar vocês, ou seja, Yaakov sabia que aquela situação, embora estivesse muito favorável, todo mundo vivendo bem, na terra de Goshen, bem alimentados, etc. e tal, Yosef sabia que aquilo não era definitivo, que Israel deveria sair dali. E ele disse, então, quando o Eterno vos visitar e vos levar para a terra que prometeu, porque perceba, existe uma promessa feita lá atrás, a palavra de Deus não muda. Quando o Eterno vos levar para a terra que prometeu a nossos pais, tirem os meus ossos daqui. Perceba que ele foi enterrado no Egito, não dava para ele pedir para ser enterrado fora, porque ele era um funcionário público, existia toda uma questão política ali, mas você diz, quando vocês saírem, tire os meus ossos. Então perceba que nem os seus ossos
Yaakov quis que permanecesse ali. Uma parte de Yaakov tinha a ver com o Egito, a outra parte não. A parte mais interna, a sua essência, não. Não me enterrem aqui, não me deixem aqui. Então não era realmente para ficar ali. A questão é que por que eu estou fazendo esse comentário? Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque imagina que quando Israel viveu aquela situação, o sentimento de angústia, de tristeza, de terror, de desproteção, de incapacidade, de inoperância, enfim, devia ser muito grande no meio do povo. Imagina você ouvir que o governador da terra, que o rei da terra, dá uma ordem dizendo para matar. Imagina uma mulher quando ela ficava grávida, a preocupação que ela tinha, porque ela dizia, se for menino, tem que matar. Imagina a situação que se formou, como foi complicada essa situação dentro de Israel. Dentro do povo de Israel, ali dentro do Egito. Então, é óbvio, como eu falei, que subentende-se que Israel levantou um clamor, e esse clamor gerou a descida da alma de Moshe Rabbeinu. Esse clamor reaproximou o povo do Eterno, todo um trabalho de retorno ali aconteceu, mas uma série de coisas foi necessárias para que Israel pudesse sair do Egito. Eu estou falando de coisas que com certeza você já ouviu dezenas de vezes. Um monte de coisas teve que ser quebradas, um monte de coisas teve que ser abandonadas, um monte de coisas teve que ser declaradas. Imagina que uma vez que o Egito, por exemplo, considerava os carneiros divinos, Israel não podia fazer nenhum tipo de situação que pudesse gerar conflito religioso entre os egípcios, já que eles eram senhores da terra e o povo de Israel estava ali como visitante, como, sei lá, exilados. Mas você veja que antes de Israel sair do Egito, a ordem é dada para que o cordeiro fosse sacrificado e o sangue dele passado na verga. Ou seja, não só, porque para matar o animal, você até poderia dizer assim, vou matar aqui no fundo da tenda e ninguém vai ver. Mas quando você passa o sangue na verga da porta, ou seja, nos portais, como é que isso não seria visto pelos egípcios? Como é que você seria politicamente correto com os egípcios nesse momento? Você até poderia ser politicamente correto com os egípcios e não cumprir a palavra do Eterno, mas quando o anjo da morte passasse, como é que você ia ser politicamente correto com o anjo da morte? Né? Já que está escrito, e na passagem do Êxodo, está escrito que, embora apareça o nome de um anjo da morte, está escrito que o próprio Eterno passou. O próprio Eterno passou, o próprio Eterno conferiu as suas fileiras para verificar onde havia o sinal e onde não havia. Então perceba que muita coisa teve que ser quebrada, muita coisa teve que ser mudada, muita coisa teve que ser colocada à luz, ou seja, aquilo que era escondido teve que ser trazido à luz, muita coisa teve que ser deixada para trás, ou seja, a vida foi literalmente jogada fora e uma nova era, uma nova etapa, uma nova situação, uma nova configuração surge. Você perceba que quando dentro do livro do Êxodo é falado, por exemplo, da instituição da festa de Pêssar, que não tem nada a ver com a Páscoa cristã, Pêssar, é dito, esse vos será o princípio dos dias. Se você parar para observar, a ideia que envolve essa orientação divina é alguma coisa do tipo, esquece o que ficou para trás, acabou, pega a folhinha da parede aí, rasga, acabou. É até interessante falar sobre isso, né? Virou o calendário agora, ainda que a nível de Cabalá, a nível de Torá, o calendário gregoriano não tenha muita coisa a ver, mas a nível de calendário é um novo período. Mas perceba que o Eterno está dizendo, acabou, pega o calendário da parede aí, rasga tudo, joga fora, esquece o tempo que veio até aqui e daqui para frente este vos será o princípio dos dias. É como se o Eterno dissesse, a vida de vocês começa daqui para frente. Mas detalhe, a promessa que foi feita aos patriarcas lá atrás, continua valendo e continua se cumprindo, porque a promessa de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, a orientação de Deus, aquilo que Deus determinou, é atemporal e não tem absolutamente nada a ver com presente, passado e futuro. E perceba que aquilo que o Eterno está fazendo, porque tudo é Ele, lembra? Se eu perguntar aqui quantos deuses existem, não importa se você é judeu, cristão, muçulmano, você vai dizer, só existe um Deus. Ok, existe um Deus. Se existe um Deus,
esse Deus que cria tudo, e se esse Deus é tudo, se está escrito, agindo Deus, quem impedirá? Então como é que eu posso entender que existe um opositor? A guerra do bem e do mal, existe alguém que tem a capacidade de se interpor, de se opor, de fazer oposição, embora até existam ensinamentos dentro da Kabbalah, quando falam de forças opositoras, mas isso precisa ser olhado com cuidado, porque a gente está usando palavras humanas para se referir a conceitos espirituais. Porque se tudo é ele, bendito seja, então mesmo isso que é chamado de força opositora só existe porque ele permite e só vai existir até onde ele permitir. Muito bem. Então tudo está ficando para trás para um novo ciclo ser alcançado, né? ser originado. O problema é que coisas precisaram ser retificadas, corrigidas, ajustadas para o novo tempo. Então a reflexão, para não ficar longo demais o vídeo, a reflexão que eu queria trazer é a seguinte. Eu estou vendo muita gente preocupado com vacina, preocupado com chip, preocupado com Gog e Magog, preocupado com a besta do Apocalipse, preocupado com o anticristo, preocupado com a China, preocupado com um monte de coisas que realmente são preocupantes, humanamente falando. Só que existe uma questão, e por favor, eu peço a você que preste atenção agora nesse ponto, porque eu falei tudo isso aqui para chegar nesse ponto. Nós temos a tendência de observar sempre aquilo que é frustrante para a gente, muito mais do que aquilo que é bom. Se você vê pessoas vivendo normalmente, fazendo coisas boas, isso não vem de jornal, isso não chama atenção. Mas os noticiários, antes eram jornais, hoje em dia tem programas de televisão que são especializados só em dizer matou, morreu, estrangulou, assassinou. É incrível como falar de desgraça gera visibilidade, gera audiência. Mas a questão é, o que fez o povo de Israel quando a coisa chegou a um nível insuportável e extremo como esse que nós estamos vendo? Eles clamaram, ouviram as orientações, acataram as orientações, ainda que tenha havido dificuldades para isso, mas acataram a orientação, para mostrar também que não foi fácil, né? Quando eu falo do povo de Israel, às vezes algumas pessoas podem pensar que a gente está falando da Liga da Justiça, e não é bem por aí. Eles também tiveram suas dificuldades e têm suas dificuldades até hoje, são seres humanos igual a qualquer um, enfrentam dificuldades também, mesmo sendo o povo de Israel, mas depois disso, então, eles foram para diante para poder se livrar daquilo. Se eles tivessem ficado prestando atenção em Faraó, como muitos dentre eles, houveram aqueles que ficaram falando, olha, Moisés, por que você trouxe a gente para cá? Isso é maluquice, você está maluco? Vamos voltar para o Egito, vamos levantar um capitão, esquece esse Moisés para ir, vamos voltar para lá, vamos nos reconciliar com o Faraó, e lá pelo menos lá a gente era escravo, lá a gente tomava pancada na cabeça, lá mandaram matar os filhos da gente, mas lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha peixe, lá a gente comia, lá a gente tinha pão, lá pelo menos a gente tinha algum lugar. Agora a gente está aqui no meio do deserto, não tem água, não tem pão, não tem nada, ou seja, a gente só vê, é mais fácil ver a desgraça, é mais fácil ver o erro, o problema, é mais fácil ver o perigo iminente do que olhar e entender que se existe um, bendito seja, e ele de fato existe, que criou todas as coisas, será que ele não tem um plano para tudo isso? Se você parar para pensar, veja a sabedoria divina. A gente pode olhar para o mundo e dizer, Vlamir, mas espera aí, o plano não está dando certo, o mundo está uma porcaria. Cada dia que passa o mundo está uma porcaria. Está pior, as coisas estão ficando mais difíceis. Se você olhar para os lados e você observar, por exemplo, essa é a melhor maneira de observar, se você olhar para os povos que a Torá mostra que já existiram, que a história da humanidade mostra que já existiram, você não consegue encontrar mais nenhum deles, né? Mas Israel continua existindo, não é verdade? 1948 é uma espinha de peixe atravessado na garganta de todos aqueles que dizem que Israel havia sido rejeitado, que jamais se levantaria, porque não creu, enfim, no Messias romano, essa história toda que não é o caso aqui no vídeo. Mas você veja que de 1948 para cá, aquela terra está florescendo cada vez mais, e a promessa divina está se cumprindo. Ainda não é o Israel da era messiânica, mas está chegando lá. Então, a reflexão é a seguinte: ao invés de ficarmos prestando atenção em todas essas coisas que eu citei aqui, vacina, China, corrupção, etc. e tal,
Ao invés de ficar olhando para todas as desgraças iminentes que estão vindo, ao invés de a gente ficar camuflando nossas preocupações com fogos de artifício, bebida, som alto e outras coisas, ao invés de a gente ficar se adaptando às situações, né? Não pode fazer o Réveillon na praia, então eu faço por uma live. Eu não posso fazer bagunça no clube, então eu faço com uma meia dúzia de pessoas aqui em casa, aqui, enfim. Ao invés de ficar aceitando tudo do jeito que vem, ao invés de observar que você está sendo apertado com um propósito, não é melhor a gente parar e tentar entender o que está acontecendo? Ao invés de ter medo do castigo, não é melhor repensar os próprios passos? Não é melhor corrigir os próprios passos? Sabe, todo ano a gente tem, isso me incomoda profundamente, todo ano a gente tem essa coisa de feliz ano novo, adeus ano velho, não sei o quê. Qual é a diferença de 2020 para 2021, uma vez que nós entramos virou o calendário dentro do mesmo clima, dentro da mesma situação? Então por que a gente não para de ficar camuflando as coisas e para pensar? Teve uma pessoa, uma prima minha até que colocou isso no Facebook, dizendo que ao invés de estourar fogos e fazer festas e bebedeiras, deveríamos soltar balões brancos, pedindo paz, refletindo, se arrependendo, pensando nas pessoas que morreram, que tiveram suas vidas ceifadas aí por N motivos. Talvez esteja justamente na hora de fazer isso, parar, refletir. Ao invés de ter medo do castigo, por que não olhar para aquele que está tentando nos dizer: vocês não estão vendo que o caminho que vocês estão tomando não vai levar a nada? Sabe, independente de você ser cristão, de você ser judeu, muçulmano, espírita, budista ou simplesmente uma pessoa que não tem religião, mas que acredita em Deus, porque no final das contas todo mundo tem um ponto em que se toca. Todo mundo tem um ponto em que se toca. Então por que a gente não para, começa a refletir, começa a repensar, começa a rever os próprios conceitos? Porque do que adianta eu falar mal de um político corrupto se eu também tenho o meu nível de corrupção? O que adianta eu criticar o cara que roubou 1 milhão se eu muitas vezes tenho um gato na minha casa, tenho gatonete, tenho gato de luz, se eu não devolvi o troco errado que me deram, se eu não fui honesto com a pessoa com quem eu negociei? O que adianta? O que adianta a gente olhar para dentro da gente e dizer assim: mas todo mundo rouba, eu estou roubando porque eu estou com fome. Mas espera aí, onde é que fica a bondade de Deus? Ou seja, a gente esqueceu tanto da misericórdia divina que a gente já precisa roubar para não morrer? Que a gente já precisa roubar para não ficar com fome? Apesar de tudo, a bondade divina continua se mostrando presente. Esse auxílio emergencial, pelo menos no meu modo de ver, é a bondade divina. Embora muita gente tenha se aproveitado disso de forma errada, muita gente tenha, e perceba, quando as coisas às vezes ficam muito difíceis para algumas pessoas, as pessoas não entendem. Mas até quando algo bom surge, as pessoas se aproveitam disso para fazer coisas erradas. Depois querem que tipo de resposta dos céus? Querem que o eterno Deus cruze os braços e continue vendo a corrupção desenfreada sem que nada seja feito? Mas na verdade eu não quero entrar muito nesse aspecto, eu só queria colocar esse ponto. Por que ao invés de prestar atenção apenas no castigo, por que ao invés de prestar atenção apenas na desgraça, no problema, a gente não para, começa a refletir e começa a corrigir os seus próprios caminhos? Porque se eu corrigir a minha vida, você corrigir a sua vida, segundo a Kabbalah, nós estamos corrigindo os mundos. Se eu tirar todo mundo, o mundo inteiro, porque nós fazemos parte do mundo inteiro, se você usar um pouquinho do seu tempo para falar com Deus, do seu jeito, mas para falar com Deus e pedir a Ele que lhe mostre, que lhe oriente, que lhe traga orientação, muita coisa pode mudar, não só para você, mas na vida da sua família, na vida das pessoas ao seu redor, no bairro onde você mora, nas coisas que com as quais você lida, o teu trabalho, a sua vida, a sua escola, seus amigos, as pessoas ao redor, enfim, as coisas ao seu redor começam a mudar porque você mudou. Para que haja de fato um ano novo, um período novo, é preciso que, você já ouviu isso também, não é? É preciso que os hábitos antigos sejam mudados, senão não tem nada novo. Pintar a casa não faz a sua casa nova, é apenas a mesma casa com tinta nova em cima, mas é a mesma casa. Comprar uma roupa branca e colocar em cima do corpo não faz com que o seu corpo seja novo, é o seu mesmo corpo com uma roupa nova. Ou seja, cortar o cabelo, pintar o cabelo, se maquiar, não muda quem você é. Mas quando você repensa
a sua vida, o seu dia a dia, os seus conceitos, os motivos pelos quais você se move, isso sim pode mudar você. E por que eu estou falando isso? Porque eu sou alguma espécie de santo? Não, porque eu tenho visto e vivido isso também na própria pele, tropeçando, caindo, dando cabeçada, errando como todo mundo. Mas a gente precisa entender que nós estamos avançando para um nível que, se a gente não parar para repensar a própria vida, as coisas vão ficar muito difíceis. Porque, segundo os sábios da Kabbalah, a humanidade vai cumprir a sua correção. Vai acontecer o que tem que acontecer. Não vai deixar de acontecer. A correção, a elevação, o ajuste vai acontecer, mas pode acontecer de duas maneiras. Através de Torá e Mitzvot. O que significa isso? É você estudar, entender e se corrigir. Falando de uma forma bem simplória. Estudar, entender e se corrigir. Mas a segunda forma ela é complicada. A segunda forma é dor e sofrimento. É quando você paga a dívida na marra. E aí depois, segundo os sábios, quando o Mashiach se manifestar e a ficha cair para todo mundo, porque o espírito de impureza será retirado da terra e o nível de consciência de toda a humanidade vai ser livre das cascas, das clipotes que nos atrapalham, aí todo mundo vai olhar e dizer, rapaz, realmente era aquilo que foi falado. Poxa, por que eu perdi tanto tempo? Poxa, por que eu não olhei para a Torá? Por que eu não olhei para o Eterno? Por que eu não busquei o Eterno? Eu não precisava ter passado por tudo isso, o mundo não precisava ser do jeito que foi. Mas aí já terá sido tarde, a gente já terá passado por tudo enfim, que passou. Então pensa nisso. Ao invés de ter medo do decreto, do castigo, do diabo, ao invés de dar tanta atenção para o lado ruim da coisa, entenda que mesmo quando você olhar para uma coisa ruim, entenda que a benevolência de Deus está por trás. Lembra de um pai dando um cascudo num filho porque está fazendo algo errado para impedir que o filho se machuque? E muitas vezes o filho não obedece e acaba se machucando. Traz esse conceito para a sua vida que você vai entender, porque Deus de fato, a Kadosh Baruch Hu de fato é um pai amoroso que só tenta ajudar. A gente é que não consegue entender. Muitas vezes a gente diz, fala a Deus. Quando eu tinha um chefe no trabalho, um gerente que vivia dizendo, fala a Deus e se por que não responde? Ó Deus, por que não me respondes? E se me responderes, eu saio correndo. Ele dizia isso. Até que um dia eu me irritei, olhei para ele e falei, você deve ser maluco, cara, você deve ser realmente muito doido. Você olha para cima como se estivesse falando com um brinquedo, você pede a Deus que te responda, pergunta por que ele não está respondendo, mas diz que se ele responder você sai correndo, então para que ele vai te responder? Ele vai perder tempo respondendo a você? Então, traga isso para a sua vida. Se me permite o conselho, traga isso para dentro de você, pensa dessa forma, vamos parar de olhar tanto para o diabo, vamos parar de olhar tanto para a vacina, para a China, para o terror, para o medo, para a miséria, para o que pode acontecer. Vamos parar com essa coisa de vai piorar, vai piorar, vai piorar. Os sábios explicam que, para finalizar, os sábios explicam que quando um decreto negativo vem dos céus para corrigir alguma coisa que nós tenhamos feito de errado, esse decreto negativo pode ser mudado. Por quê? Quando um decreto negativo, vamos chamar de castigo, é enviado, é uma razão para esse decreto ter sido enviado. Se a razão for corrigida, o decreto não tem mais razão. Não é isso? O decreto deixa de ser justo se o castigo já não tem mais espaço, já não tem mais motivo para ocorrer. Mas um decreto de bênção, um decreto bom, ele jamais pode ser mudado porque é uma promessa divina. E a promessa divina, a promessa do Eterno, é que todo ser humano vai voltar para o mesmo nível e lugar, para a fonte e raiz de suas almas, como ensinam os sábios da Kabbalah. Que Deus abençoe você e que isso sirva não apenas para a virada de ano, mas para todos os dias, porque cada vez que a noite chega e amanhã surge, houve uma virada. Todos os dias houve uma virada, todos os dias. E essa mensagem, essa reflexão, ela vai servir para mim e para você até o último dia das nossas vidas nessa terra. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe você.